A sociedade triunfa não só quando os culpados são condenados, mas também quando os julgamentos criminais são justos. Por isso, senhor presidente, egressa turma, em razão da disponibilização tardia de um tsunami de dados, data dump, sem identificação suficiente e antecedência minimamente razoável para os atos processuais, e eu confesso que tive dificuldade para elaborar um voto imenso. Eu acolho a preliminar de violação à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e reconheço a ocorrência de cerceamento e, por consequência, eu declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Direta. Antes de continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Esse apoio é fundamental para que a gente continue trazendo análises profundas sobre a política brasileira, sempre com espaço para o debate aberto e democrático. Então já sabe, se inscreve aí e bora mergulhar juntos nesse tema. Você já imaginou um julgamento que pode decidir não apenas o destino de um ex-presidente, mas também o futuro da democracia no Brasil? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal. E no meio desse processo histórico, um voto inesperado caiu como uma bomba em Brasília. O ministro Luiz Fux declarou que todo o julgamento de Jair Bolsonaro e outros réus deveria ser considerado nulo. Sim, você ouviu direito. Nulidade absoluta do processo. Mas o que significa, na prática, um ministro da Suprema Corte dizer que o tribunal não tem competência para julgar o caso? Estamos falando do núcleo central da acusação de tentativa de golpe de Estado, com Bolsonaro como réu principal. Até aqui, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já tinham rejeitado todos os argumentos das defesas. E, de repente, Fux abre uma divergência que pode mudar completamente o rumo do julgamento. E é aí que eu quero saber a sua opinião logo de cara. Você acredita que esse voto de Fux representa uma defesa legítima do devido processo legal ou é apenas mais um capítulo de disputa política dentro do Supremo? Comenta aqui embaixo, porque esse é um debate que vai dividir opiniões. O curioso é que Luiz Fux vinha acompanhando os colegas em outras decisões relacionadas ao mesmo caso. Por isso, especialistas em direito penal classificaram esse voto como uma mudança surpreendente de entendimento. E a surpresa é tanta que até juristas questionam o timing. Por que levantar esse ponto apenas agora, depois de meses de andamento processual? Mas atenção, para que essa tese da nulidade absoluta tenha efeito real, Fux precisa convencer pelo menos mais 2 ministros. Caso contrário, a tendência é que ele fique isolado na divergência e o julgamento siga normalmente, com o placar favorável à manutenção do processo no STF. Ou seja, a palavra final ainda está longe de sair, mas a tensão só aumenta. E eu te pergunto, na sua visão, um voto como o de Fux fortalece a imagem de independência dentro do Supremo ou pode acabar passando a sensação de instabilidade jurídica em um momento tão delicado? Quero muito ver como vocês enxergam esse ponto. O voto de Fux não parou apenas na declaração de nulidade. De forma alternativa, ele sugeriu que, caso o processo realmente continue no STF, o julgamento não deveria ficar restrito à primeira turma, composta por 5 ministros, mas sim ser levado diretamente ao plenário, com os 11 togados decidindo em conjunto. Isso muda muita coisa. Afinal, ampliar o debate para todo o colegiado pode alterar não só o ritmo, mas também o resultado final do julgamento. E aqui surge uma questão fundamental. Por que Fux defende que os 11 ministros julguem o caso? Para alguns analistas, essa seria uma forma de dar mais legitimidade à decisão, já que estamos diante de um processo sem precedentes. Nunca na história democrática do Brasil, um ex-presidente foi julgado no Supremo por tentativa de golpe de Estado. Mas, para outros, isso pode ser apenas uma estratégia para ganhar tempo e aumentar as chances de divergência interna. E eu já quero ouvir de você. Você acha que o julgamento deveria ser decidido pela primeira turma ou pelo plenário completo do STF? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque essa escolha
pode mudar totalmente o rumo desse caso. Vale destacar que Alexandre de Moraes, relator do processo, rebateu duramente a tese de Fux. Segundo Moraes, esse argumento deveria ter sido levantado lá atrás, quando a denúncia foi recebida, e não agora, com o processo já em andamento. O ministro Flávio Dino também acompanhou o relator, reforçando que o STF tem sim competência para julgar, já que os acusados estariam diretamente envolvidos em ataques às instituições e à democracia. Essa divergência entre ministros revela mais do que uma diferença jurídica. Expõe a tensão dentro do Supremo em relação a um caso de enorme peso político. De um lado, uma linha dura que defende punição exemplar para Bolsonaro e seus aliados. Do outro, um voto isolado que levanta a bandeira da nulidade, reacendendo o debate sobre os limites da justiça e a força das instituições. E aqui vai mais uma provocação. Quando ministros divergem dessa forma, você considera que isso mostra a riqueza da democracia, com diferentes pontos de vista? Ou transmite a sensação de que até o STF está dividido e fragilizado? Escreve aí nos comentários, porque esse é um ponto que mexe com a confiança da sociedade. O impacto do voto de Luiz Fux vai muito além da questão técnica. Para muitos observadores, ele abriu uma brecha política dentro do Supremo em um julgamento que já estava sendo tratado como praticamente certo contra Bolsonaro. E é justamente essa quebra de expectativa que gera tanta repercussão. Afinal, não estamos falando de qualquer processo. É o núcleo central da acusação de tentativa de golpe de Estado, algo que pode tornar Bolsonaro inelegível de vez e mudar o tabuleiro de 2026. Agora pense comigo. Se a tese de Fux ganhasse adesão, isso significaria jogar no lixo meses de instrução, depoimentos, análises e decisões. Seria como apertar o botão de reset em um caso que já está na fase final. Para os críticos, isso poderia abrir espaço para uma percepção de impunidade. Mas para defensores da tese, seria apenas corrigir uma falha de origem no processo. E eu quero muito ouvir você. Você acha que anular um processo desse porte enfraqueceria a justiça ou garantiria que ninguém seja julgado fora das regras? Escreve nos comentários porque esse debate é central para entender a confiança que temos, ou não, no sistema. Outro ponto importante. A posição de Fux alimenta narrativas políticas. Aliados de Bolsonaro já começaram a usar esse voto como argumento de que o julgamento é injusto e que até ministros do Supremo reconhecem falhas. Por outro lado, críticos alertam que se trata de uma estratégia para criar dúvida na sociedade, mesmo que a tese não avance dentro da corte. E aqui está a chave da questão. Mesmo que Fux fique isolado, a simples existência do voto já será explorada politicamente. Isso mostra como, em processos de grande repercussão, cada palavra de um ministro pode se transformar em munição para diferentes campos políticos. A pergunta que fica é: será que a divergência ajuda a fortalecer o debate democrático ou só joga mais gasolina no incêndio da polarização brasileira? Um detalhe chama muita atenção nesse episódio. Enquanto Fux levantou a tese da nulidade e da incompetência do STF, juristas lembraram que ele mesmo já havia acompanhado os colegas em outras etapas desse processo. Ou seja, para muitos especialistas, essa mudança repentina de entendimento soa no mínimo curiosa. O professor Fernando Castelo Branco, por exemplo, destacou que esse argumento deveria ter sido feito lá atrás, no recebimento da denúncia, e não agora, no meio do julgamento. E é justamente essa virada que levanta suspeitas. Será que Fux está simplesmente revendo sua posição com base em novos argumentos? Ou estaria atendendo pressões políticas vindas de fora do tribunal? Essa dúvida por si só já alimenta teorias e aumenta a desconfiança sobre como o STF lida com casos de altíssimo impacto. E eu quero jogar essa reflexão para você. Quando um ministro muda de posição em um caso tão importante, isso é sinal de independência ou de insegurança institucional? Deixe sua opinião nos comentários, porque a visão de vocês é essencial para entender como o povo enxerga essas mudanças de rota. Outro aspecto
é o efeito que essa divergência pode ter sobre a imagem do Supremo. Se de um lado ela mostra pluralidade de pensamento, de outro pode passar a sensação de fragilidade, justamente no momento em que a Corte tenta se firmar como guardiã da democracia contra atos golpistas. Em outras palavras, o voto de Fux, mesmo minoritário, mexe com a credibilidade da instituição. E aqui está um ponto delicado. Bolsonaro e seus aliados já estão usando o voto para reforçar a narrativa de que o julgamento é político, não jurídico. Se a sociedade começar a acreditar nisso, a consequência pode ser um abalo profundo na confiança nas instituições. E quando a confiança na justiça é colocada em xeque, todo o sistema democrático fica em risco. Agora eu pergunto: você acredita que divergências como essa fortalecem a democracia, mostrando que não há pensamento único, ou abrem brecha para que políticos usem a justiça como arma de narrativa? Quero muito ver o que vocês pensam sobre isso. Chegamos ao ponto mais importante dessa história. O que acontece agora? Na prática, o voto de Luiz Fux abriu uma divergência, mas sozinho ele não tem força para mudar o destino do julgamento. Para que sua tese de nulidade seja aceita, pelo menos mais 2 ministros precisam acompanhá-lo, algo que até o momento parece pouco provável. Caso isso não aconteça, o processo seguirá normalmente na primeira turma e Bolsonaro continuará no centro de um julgamento que pode definir seu futuro político. Mas não se engane, mesmo que Fux fique isolado, o impacto já está dado. A defesa de Bolsonaro vai usar esse voto como trunfo em todas as arenas possíveis, no Congresso, nas redes sociais e até em futuras batalhas jurídicas. Basta uma fagulha dentro do Supremo para ser transformada em discurso político fora dele. E isso mostra como cada detalhe desse processo se converte em munição na guerra narrativa que divide o Brasil. E aqui eu quero ouvir você. Se o STF condenar Bolsonaro, você acha que será visto como justiça sendo feita ou como perseguição política, como dizem seus aliados? Escreva sua opinião nos comentários, porque essa é a pergunta central que vai dividir o país nos próximos meses. Mais do que o destino de um ex-presidente, o que está em jogo é a confiança da sociedade nas instituições. O voto de Fux, mesmo minoritário, já colocou uma pulga atrás da orelha de muita gente. E essa dúvida pode ser tão perigosa quanto qualquer sentença, porque corrói a credibilidade do Supremo e abre espaço para novas crises políticas. Então eu pergunto, qual é o maior risco para o Brasil hoje? Manter o julgamento e enfrentar a reação da base bolsonarista, ou aceitar a nulidade e passar a mensagem de que até tentativas de golpe podem ser anuladas por uma questão processual? Essa resposta, meus amigos, é que vai definir os próximos capítulos da política brasileira. E antes de encerrar, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal Linha Direta e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas análises. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque a discussão que começa aqui precisa ecoar em todo o Brasil. Muito obrigado por ter ficado até o fim e até o próximo vídeo.